Começou como office boy, aí montou empresa, quebrou. Me fala de tudo isso. Eu ficava buscando oportunidade em outros negócios, outros mercados. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí eu entendi que eu tinha que olhar para dentro da minha caixa, dentro do meu negócio e buscar oportunidade ali. Crescer, você cresce com gente, você cresce com time e às vezes você não está pronto para crescer, mas não está pronto para escalar, porque você às vezes não tem nenhum produto escalar. Então, crescer e escalar tem diferença, momentos da empresa diferentes e negócios diferentes. Às vezes teu negócio não escala, teu negócio cresce. A fé é um comportamento. Poucas pessoas vivem isso. Liderar, empreender, ele é muitas vezes solitário. Eu ia pro meu banheiro chorar todos os dias. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago aqui para vocês ele, que é empresário, uma sumidade em gestão e escalabilidade, é escritor, um homem de muita fé e uma simpatia para quem tem o privilégio de estar próximo dele. Com vocês, Tiago Oliveira. Muito obrigado, jogou a régua lá para cima, agora que eu que me vire, né? Mas é porque tua régua é lá em cima mesmo. Obrigado, meu, pelo convite. É um privilégio poder compartilhar tudo que eu superei. Ah, que bacana. Então eu quero saber então dessas suas superações. Eu sei que você começou como office boy, aí montou empresa, quebrou. Me fala de tudo isso. Pois é, numa longa história curta, eu sou o Thiago Oliveira, pai do Pedro, Mariana, Alexandre. Eu comecei meu negócio em 2002, né? Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: os que ficam ricos, meu, são os loucos ou os burros, porque não sabe muito bem o que tá fazendo e vai fazendo, entendeu? Então eu, com uma longa história curta, eu era office boy na Zona Leste de São Paulo, só nascido aqui. E aí eu, como office boy, vi uma oportunidade de ser motorista agregado. Motorista de transporte, para quem não sabe, as pessoas mais jovens, o office boy é o motoboy da atualidade, entendeu? Então nem a moto eu tinha, para você ver como a situação era ruim. E aí eu comecei a empreender, eu comecei a trabalhar numa empresa de transporte, fazer as entregas numa empresa de transporte com um motorista agregado. Meu pai estava desempregado, tinha um Monza parado na garagem, um Monza 94. E eu, como office boy, vi um anúncio no jornal. Na época, sim, procurávamos anúncio em jornal, procurávamos emprego em jornal. E eu vi no jornal que estavam contratando um motorista agregado para prestar serviço numa empresa. Os Estados Unidos utilizam bastante aqui também aquele motorista autônomo que faz as entregas. Certo. Eu pego o carro do meu pai, 94, um Monza 94, e começo a fazer as entregas em São Paulo. Mais se empurrava do que entregava, porque o carro vivia dando problema. E na época não tinha Waze, na época era o guia 4 rodas, você tinha que ficar procurando. Era na folha. Era na raça. E aí eu comecei a procurar emprego, achei um emprego de motorista agregado, comecei a fazer entrega numa empresa como motorista. E nessa empresa foi o meu primeiro MVP. Eu comecei a perguntar para os gerentes das lojas por que a mesma equipe que levava o material não já coletava, para você entender. Então tinha redes grandes de varejo, eu coletava material de marketing, malote de documentação e levava para a loja. Na loja eu coletava e voltava para a matriz da rede. Eu comecei a perguntar na loja por que a mesma equipe que entregava não coletava. Aí o gerente falou, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Aquilo ficou na minha cabeça. Cabeça já desde jovem de empreendedor. Inquieto, empreendedor. Inquieto, jovem, com vontade de ambição de melhorar de vida, ambição de crescer. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Na época eu conheci minha atual esposa Fabiane, ela conhecia um pessoal chamado Benassi, em Jundiaí, importância do network. Conheci essa pessoa, chamado Wagner, foi meu primeiro investidor anjo. Falei, Wagner, eu tenho uma ideia que pode melhorar bastante a logística do Brasil, que na época, em 2002, fazia logística reversa. Isso o que nem que é sabia. Logística reversa? Foi que você viu a dor deles e começou a pensar. Comecei. E aí peguei R$17 mil emprestado, aluguei uma sala na região de Ipiranga,
naqueles cowork raiz, que é uma sala dentro de um casarão antigo, e comecei há 6 meses ligar para o meu primeiro cliente. E aí eu acho engraçado hoje em dia, porque assim, você tem que ter um mindset empreendedor. Não tinha mindset empreendedor, eu pensava parar todos os dias. Todos os dias tomando não, todos os dias pensando em desistir. E aí depois de 6 meses, esses 17 mil reais sendo consumido, quase acabando. E aí eu recebi meu primeiro sim de um cliente. O nome dessa pessoa era Amilcar. Ele falou assim, eu vou conhecer o seu galpão, a sua empresa, e vou te dar a primeira oportunidade. Uau, mas até então é não, não, é não, é não. Não. 6 meses, 6 meses. E aí ele veio visitar a gente, visitou nosso cowork, começou a aprender, comecei a contratar motoristas agregados e fui até, então abro em 2002, 6 meses tomando não, fui até 2007 crescendo somente em São Paulo, capital. Certo. E aí em São Paulo, 2007, aconteceu o primeiro grande aprendizado de empreendedor. Os meus concorrentes, que eram grandes players do mercado, começaram a atender outras cidades como Campinas, como Ribeirão Preto, e eu comecei a perder cliente por falta de capilaridade de área de atendimento. E aí, em 2007 foi meu primeiro aprendizado, assim, eu quebrei. Dolorido. Né? Dolorido. Então, olha que engraçado, eu abro em 2002, 6 meses tomando não, comecei a crescer, até 2007 andando de lado, 2007 quebro, sim, entro numa falência total. Mas a média de brasileiro de quebrar são 3 aí, né? É muito grande, estatisticamente é muito grande. E aí, qual que foi... Eu falo muito que empreender não é um salto de um passo de cada vez, empreender. Eu falo muito sobre... Eu tenho muita fé hoje porque eu precisei dela muito na minha jornada. Eu falo que Deus não se move pela nossa necessidade, Deus se move pela nossa fé. Porque se Deus se movesse pela nossa necessidade, na África não teria fome. Exato. Né? Deus se move pela nossa fé. E aí eu comecei a entender como que eu poderia parar de perder concorrente, né? E até pegando, acho que algo que você disse, não somos o que conquistamos, e sim o que superamos, é isso, Thiago? Somos o que superamos. E aí, nesse aprendizado, quebrado, falido, eu tinha ali na época que pivotar o meu negócio, praticamente com 80 funcionários já na época. Pivotei meu negócio, um salto de fé, de muita coragem. Basicamente, eu abri filial, os carros que eu tinha locado. Abro as filiais começam a dar certo, eu começo a crescer. Em 2009 eu achei meu ponto de equilíbrio, né? E olha que interessante, eu abro em 2002, somente em 2009 eu acho meu ponto de equilíbrio. Então são 7 anos ali batalhando entre nãos e quebradeira, e sobe, levanta, se reergue, mas a fé te manteve de pé. E a falta de oportunidade, né? Porque eu olhava para o lado, eu era office boy, sem network. Eu estudei num colégio chamado EPG Padrentão, entra burro e sai ladrão, lembra? Então assim, não tinha muita opção também. Não tinha muita opção. Não tinha. E aí, em 2009, o negócio acha um ponto de equilíbrio, eu começo a crescer. Em 2009, eu entendi que o que me trouxe até ali não me levaria adiante. Eu fui entender modelos de gestão no mundo. Eu fui entender escala, eu fui entender sobre governança, eu fui entender sobre gestão, eu fui entender como que eu levaria meu negócio para outro tamanho, eu fui entender como que eu ficaria irrelevante dentro do meu próprio negócio para ter um valor de mercado para poder vender. E aí eu cresço, começo a abrir 2 filiais por mês, vou até 2014 com 1.200 funcionários, 24 filiais. 2014 veio uma primeira oferta de investimento. E tem uma história legal, se eu posso contar aqui bem rápido. Claro, fica à vontade. O palco é seu. Em 2014 eu recebo uma oferta num valor que já ia mudar minha vida, só que eu ia vender 70% do negócio e ia ficar com 30% do negócio. Eu estava na minha casa de praia com um amigo em comum que você deve conhecer, certamente você conhece, que é o Edu Lira. Sim. Ele me fez uma pergunta, falou assim, Thiago, se você pudesse pegar uma mentoria com Steve Jobs, Mandela ou Warren Buffett, quem que você pegaria? Eu falei, cara, nenhum desses. O momento que eu tô, pegaria com o Jorge Paulo Lemann, porque eu tô com um momento de daqui 2 dias eu vou vender o meu negócio que vai mudar minha vida, ou não, e eu preciso escutar alguém que já tenha vivido isso. Ele falou, cara, isso é fácil. Aí ele passou uma mensagem pro Lemann, o Lemann falou assim, manda ele vir aqui terça-feira no meu escritório. Que sensacional. Bom, 2 nomes aí incríveis, né? Olha, Edu Lira e Paulo Lemann. E aí eu vou no escritório do Lemann, chegou 8 horas, falou, não vou tomar muito seu tempo, eu faturo tanto, deixo tanto em caixa, a empresa que vai comprar o nome tal.
que eu faço? Ele falou assim, não vende. Aí eu tentei 3 vezes convencer ele a vender. Aí ele falou assim pra mim, Mel, você veio aqui pegar a minha opinião ou escutar o que Me você quer? convencer. Me convencer. Aí eu, tá bom, senhor. senhor. É. Aí, volto, já ia assinar a venda numa quinta-feira. Ligo pro dono do fundo, falo, cara, não vou mais, desisti do negócio. Cara, fui chamado de tudo que é nome, meu. Assim. A De louco para importância, baixo. de louco para baixo, a importância de um mentor. Né? Eu falo muito que tem diferença entre mentor, coach e conselheiro. E qual que é essa diferença, Thiago? Mel, eu tenho esse problema. A Mel Coach, ela vai fazer perguntas para eu tomar a melhor decisão. Você que toma a sua Eu que decisão. tomo com as suas perguntas. Certo. Por isso existe um questionamento muito grande que coach não traz resultado. Porque coach não precisa ter tido resultado, ele tem que te fazer as perguntas inteligentes. Você que tem que encontrar através das perguntas que ele faz. Exatamente. A Mel Conselheira ia pesquisar no mercado e ia falar assim, Thiago, para este problema o mercado resolve assim. A Mel Mentor, quando eu passei por este problema, eu resolvi desta forma. Entendeu? Entendi. Meu negócio não é um negócio tradicional, a Certo. melhor operação foi um search fund. Que isso nos Estados Unidos é muito mais comum que aqui no Brasil. Ok. É uma operação que o empreendedor fica no controle da operação e o search fund te ajuda a crescer o negócio. No meu caso, eu vendi 100% do negócio. E aí vendo em 2016, fico em 2017 passando bastão para o fundo de investimento, para o search fund. 2018 eu me mudo para a Califórnia no ano sabático. E aqui aconteceu algumas coisas muito interessantes que eu vou contar para você. Mas nesse meio tempo você escreveu o livro Pensando Dentro da Caixa, que é totalmente ao contrário do que a gente imagina. Não, tem que pensar fora da caixa. E por que eu pensar dentro da caixa, Thiago? Ótima pergunta, porque quando eu estava quebrado, falido, estava hoje conversando com o empreendedor, dando uma mentoria para o empreendedor, falei, sabe qual que é o nosso problema? A gente sempre está olhando para a grama do vizinho, né? A gente sempre acha que o nosso negócio é ruim, e aí o que acontece? Eu vejo empreendedor, às vezes assim, né? Paleta mexicana é o momento, cara, abre paleta mexicana. Todo mundo abre. Todo mundo abre. Quadra de beach tênis, abre. Hamburgueria gourmet, abre. O que mais? O que é a moda agora? Deixa eu pensar. Uhum. Cada momento da nossa economia é uma moda. A gente sempre fica pulando de galho em galho, achando que o nosso negócio é sempre ruim. E aconteceu isso comigo. Eu ficava buscando oportunidade em outros negócios, outros mercados. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí eu entendi que eu tinha que olhar para dentro da minha caixa, dentro do meu negócio, e buscar oportunidade ali. Que você é vizinho de alguém também. Exatamente. Por quê, meu? Porque o que eu acredito, assim, que sempre vai ter um negócio melhor do que a gente, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente, sempre vai ter alguém com mais seguidores do que a gente, e a gente sempre está olhando para o lado, sempre está nos comparando com alguém. Falei, cara, eu preciso olhar para dentro do meu negócio, entender que eu tive que ter tido muita coragem para estar onde eu está, que foi dar o passo de empreender. Eu cheguei até aqui com muito sacrifício. Eu não tenho outra oportunidade, eu tenho que abraçar essa oportunidade. A verdade, meu, que é uma linha muito tênue entre você falir e insistir e dar certo como eu. Porque a gente tem hora que tem que saber também o momento de saída, se é que quando é necessário, né? Mas quando eu observo as pessoas que conseguiram dar a volta por cima, pensando dentro da caixa, elas mudaram ou o produto ou o serviço, ou mudaram o time, ou mudaram a forma de liderar. Elas tiveram alguma mudança dentro da sua própria caixa. Entendi, não é que continuaram agindo da mesma forma. Então, teve uma análise ou mercadológica ou interna, algo que mudou, e daí sim eles começaram a fazer e fazer bem, não que não fizesse bem feito, mas fazer diferente e daí ter o reconhecimento. Diferente dentro da sua própria caixa. Dentro da própria caixa. Entendeu? E aí eu lancei o livro Pensa Dentro da Caixa porque eu escutava muitos empreendedores que estavam desanimados com seus negócios, achando que sempre tem um negócio que vale mais, que vende mais e que é mais lucrativo que o seu. E aí a gente perde o foco e acaba se desmotivando dentro do nosso próprio negócio, achando que outros mercados vão ser fáceis, né? Não. Mas também, né, o empreender, não necessariamente significa você ter que trabalhar 13 horas por dia. Você tem que ser eficiente no que você faz, né? Boa pergunta. De novo, assim, ó, eu durante muito tempo da minha jornada eu fui empresário, não fui empreendedor. Okay. Qual que é a diferença?
Empresário é o cara que vê gestão, caixa, principalmente em muitos negócios tradicionais. Inclusive você que tem uma, né, construtora, negócios tradicionais que visa caixa, lucro. O empreender encontra uma dor, uma oportunidade. Qual que é os que dão certo hoje em dia? Com as duas mentes. O cara que vê caixa, gestão, escala, mas o cara que tem a mentalidade do empreendedor. Qual que é a grande diferença? O cara vê um problema como uma oportunidade. Empreender é muito mais um comportamento, é muito mais você ver como um problema, como uma oportunidade, muito mais você ver como poder escalar o seu negócio, muito mais você ver como entender qual que são as dores do mercado, escutar o cliente. Empreender é muito mais um estilo de vida. Mas, uma coisa importante, sem o empresário é muita espuma, muito barulho de gente que não trouxe resultado. Porque fica só no empreender, achar a dor, é lindo, bonito, vou achar um novo unicórnio, legal. Mas e o lucro? E a gestão? E o caixa? Aliás, tem uma grande diferença entre escalar e crescer. E qual que é essa diferença, Thiago? Crescer, você cresce com gente, você cresce com time, e às vezes você não está pronto para crescer, mas não está pronto para escalar, porque você às vezes não tem nenhum produto escalar. Então, crescer e escalar tem diferença, momentos da empresa diferentes e negócios diferentes. Às vezes teu negócio não escala, teu negócio cresce com time de vendas, com mais gestão, com mais processo, e você cresce e não escala. Então, nem todo negócio é escalável e nem todo negócio está pronto para crescer. Entendi. Olha que bacana, hein, gente? Anotem todos esses insights aí para serem gestores, empreendedores, empresários. E eu sei que você tem esse lado teu de muita fé, que nem você falou, né? Quebrou, mas a fé te manteve ali de pé e continuou, e depois acabou vendendo muito bem a tua empresa. Então, duas perguntas que eu quero fazer até com relação a isso. Uma, deu dor no coração? Deu dó de vender a empresa ou vendeu já respirou fundo e já partiu para outra? Deu dó. É. Deu dó, mas acontecendo algumas coisas. Primeiro, não vou ser hipócrita, valor. Segundo, todo empreendedor ele tem que trabalhar todos os dias para ele ser irrelevante dentro do próprio negócio dele. Tem que aprender a delegar. Delegar com gestão. Confiar, mas conferir. Confiar, mas conferir. Entendi. Então, o que aconteceu comigo? Eu viajava 40 dias, eu voltava, a empresa estava funcionando, eu procurava problema para mim ter uma ocupação. Esse foi o ponto. Então, eu me tornei irrelevante dentro do meu próprio negócio. A empresa já tinha gestão, governança, maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Então, e aí é o ápice do empreendedor. Aí é quando a empresa vale muito. A empresa não dependia zero do Thiago. A empresa tinha gestão, governança, organização e zero. A empresa crescia sem o Thiago. Todos os negócios que eu me envolvo, eu trabalho todos os dias para me tornar irrelevante dentro do meu negócio. Formando líder, desenvolvendo pessoas. Tem gente que quer se manter importante para não largar o osso ou tem medo de que, não, se eu passar o que eu sei, a pessoa vai tomar meu lugar, e não é isso. Insegurança. Insegurança. Tem muitos líderes e empreendedores inseguros. Não delegam por medo ou de alguém fazer melhor ou da pessoa fazer de uma condição totalmente diferente que ele está esperando. E a outra coisa que eu queria trazer aí de você é sobre a fé mesmo, né? De onde vem esse teu contato com Deus? Como você se encontra com Deus e passa isso nos seus negócios? Eu me batizei em 2002. Pouco falo isso nas minhas redes sociais, né? Hoje eu sou protestante, mas eu falo que a fé é muito mais do que um sentimento. A fé é um comportamento, né? Como eu falei aqui no início, Deus não se move pela nossa necessidade. Porque se fosse assim, a África não teria fome, né? Qualquer pessoa que tem passando por uma dificuldade pediria para Deus e Deus solucionaria. Deus se move pela nossa fé. A fé é um comportamento e poucas pessoas vivem isso. E a jornada ela é muito dura. A jornada você vai precisar de muita fé. Essa é a grande verdade. Porque liderar, empreender, ele é muitas vezes solitário. Eu ia para o meu banheiro, chorar todos os dias. Eu fiquei 6 meses comendo clube social, bolacha, em almoço, quando eu quebrei. Eu não tinha, às vezes, dinheiro para comer uma pizza.
E a fé que me suportou. A fé é o meu sentimento de acreditar, de abrir filial quando estava tudo fracassado. Então, quando eu vi o que Deus se moveu por mim, não foi pela minha fé, não foi pela minha necessidade, foi pela minha fé. Porque se eu parar e observar verdadeiramente o que eu fiz, o tamanho do negócio que eu construí, pelo meu conhecimento acadêmico, onde eu estudei, que eu contei aqui no Padre Antão, não tem como eu acreditar que não teve algo sobrenatural. Não tem como acreditar. Outro dia eu fiz uma pergunta para um sócio meu, assim, João, quantos caras você conhece mais inteligente do que eu? Ele ficou mesmo. Ele falou vários. Eu falei, quantos caras você conhece que trabalharam mais do que eu? Ele falou vários. Quantos caras tiveram o sucesso que eu tive? Eu não estou falando só do financeiro, da prosperidade da vida, como eu levo a vida, surfo na Porque Califórnia. sucesso é bem relativo, né? Bem relativo. Como eu levo a minha prosperidade que eu tenho de vida. É abundância, o que eu chamo Abundância. aqui de abundância Pô, mesmo, hoje eu, vida. poder pegar um voo da Califórnia para cá, deitar numa executiva e dormir, acordar e surfar na fazenda da grama. Quantos têm isso, essa prosperidade, né? Pouquíssimos. Então, Mel, não tem como eu acreditar que algo de diferente aconteceu na minha vida. Não tem. Porque tem muitos empreendedores mais dedicados que eu, tem muitos empreendedores mais inteligentes do que eu, tem muitos empreendedores muito melhores do que eu. Só que poucos chegaram onde eu cheguei. E eu acredito muito que foi pela fé. Isso é lindo, né? O Mel Talk quer passar isso mesmo, essa fé, porque, né, o Deus, a gente pode ter vários nomes aí, cada um tem o seu Sua Deus, e religião, a gente sim. respeita, né, a religião, mas é isso, a fé move montanhas, né? E a fé- dúvida constrói. E a dúvida, é isso. É. E você tem uma fundação, chama Fundação Oliveira, Oliveira, você montou com a sua esposa. isso. Ela toca hoje. Nós impactamos o ano passado 163 mil crianças. Uau! Nós levamos habilidades socioemocionais e liderança para as pessoas vulneráveis no Brasil. Uau, que sensacional! 163 mil crianças. 163 mil crianças, junto com um grande líder nos Estados Unidos, tem que honrar ele, que é chamado Joe Maxwell. Tá. Ele Já também participei de alguns eventos dele. Ele é o partner, ele é doador também da fundação. Uau, Esteve no Brasil ano passado, primeira vez pisou em uma favela e ele perguntou assim, uau. aonde fica a polícia aqui na favela? Eu falei, aqui não tem polícia. Não tem polícia, né? A lei é deles Aqui fica ali. tranquilo que aqui é o lugar mais seguro do mundo, aqui você não vai ser roubado. Aham. Mas foi uma experiência muito legal, ele veio com um grupo de americanos, fizemos um evento muito grande em São Paulo e estamos levando habilidades socioemocionais, que para mim é a grande diferença hoje dos meus filhos que estão estudando nos Estados Unidos, para outras crianças é habilidades socioemocionais, é como as crianças lidam com o esporte na América, é a oportunidade. Não tem como eu não acreditar que meus filhos estão saindo na frente que outras crianças. Então é diminuir essa desigualdade social que existe academicamente no Brasil e se tratando de habilidade e liderança também. Porque aqui no Brasil as escolas não têm costume de até exigir mesmo academicamente que as crianças façam trabalhos voluntários. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório. Você tem X horas que a criança tem que participar, né, de trabalhos voluntários e ela pode escolher qualquer trabalho. E isso daí também acho que já gera uma empatia com o próximo, né? Muito. Você já sente ali, já vê olho no olho, já vê as necessidades que a comunidade tem, e eu acho que daí também já trabalha para a igualdade no final das contas. A desigualdade ela existe, não podemos ser cego e falar que não existe. E se eu comparar, outro dia me perguntaram assim, pô, Tiago, você está num conselho hoje de muitos bilionários, você não se sente mal por causa que eu não tenho condição financeira muito boa, mas não sou bilionário. Eu falei, eu me sinto ótimo. Exatamente. Eu me sinto ótimo, porque assim, eu não posso comparar a minha vida, de onde eu saí. Se eu olhar para onde eu saí, da onde o Lemon saiu, por exemplo, eu construí muito mais que o Lemon, porque eu saí lá do Padre Antão. Então, assim, eu tô muito na frente do Lemon. O Lemon ficou para trás. Quem é Lemon perto do Thiago Oliveira? Quem é? Mas, ele é um grande líder, mas assim, se eu olhar da onde eu saí muito atrás. Eu não posso me vitimizar por causa disso. Mas temos que aceitar e não podemos ser cegos que existe uma desigualdade muito grande no Brasil. Sim. Meu filho vai estar na frente de muito mais jovens no Brasil. O nosso desafio com a fundação foi como a gente traz essa igualdade social. Né? Não adianta eu só ficar falando de desigualdade e não fazer nada pelo Brasil. Então é uma maneira, porque quando eu vou olhar para a minha trajetória, para a nossa trajetória,
Assim, o que me levou adiante foi minhas habilidades emocionais. Não foi meu currículo acadêmico, que isso é importante, mas Também. não foi. Né? Foram as minhas habilidades que me levaram adiante. Então, como eu trago igualdade para um jovem da periferia? É levando igualdade para ele, habilidades socioemocionais, desenvolvendo ele como líder. Isso vai potencializar o que ele é. Ele potencializando o que ele é, ele vai se tornar um grande líder, um grande empreendedor, um grande médico, um grande psicólogo, né? Então, essa é o papel da nossa fundação. E dá a oportunidade dele enxergar que ele é capaz de sair dali, né? E crescer no mundo, e ir para o mundo e crescer. E esse ir para o mundo, hoje a tua empresa, uma das tuas empresas, ajuda startups a saírem do papel e irem para o mundo e ganharem aí o mercado. Me fala um pouquinho disso também. Hoje eu tenho minha atuação, além da fundação, sou sócio de 2 empresas, a Boss Invest, que a gente investe nas pessoas e as pessoas investem no negócio. Hoje nós temos mais de 1.000 startups investidas. E outra é a Saigo também, que nós ajudamos importadores e exportadores a entrarem no comércio exterior. Qual que é a grande diferença do Thiago lá de trás para o Thiago agora? O Thiago nunca teve propósito. Nunca tive propósito. Mas eu ia te perguntar depois isso. Não. O Thiago, propósito de mudar a logística do Brasil. Mentira, balela. Tá. Tinha uma missão, objetivo, ficar rico, bufunfa, dinheiro, que é maravilhoso, né? A ambição, ela é ótima. Uhum. O dinheiro potencializa quem você é. Se você é um escroto, você se tornar um escroto mais. Se você é um cara do bem, você vai fazer mais o bem. Então, eu nunca tive propósito. Agora, eu entendi, que tudo que eu passei na minha jornada, quebrar, meu deserto, se transformou no meu propósito. Então, hoje, eu tenho uma mentoria que eu pouco divulgo. Toda doação para a mentoria vai para a Oliveira Foundation, não pego nada, nem R$1. E eu ajudo empreendedores com gestão, processo, escala. Porque é um questionamento que eu tenho. Eu falo assim, meu propósito é ajudar empreendedores, cobro uma mentoria. 150 mil. Pô, que propósito bonito, né? 150 mil para o cara pagar para virar teu mentor. Cara, não é propósito, desculpa. Para de maquiar o teu propósito. Você tá pela missão. É business. Né? Eu vejo muito isso na internet. Uhum. Isso me incomoda demais. Ou assume que é um negócio, assume que é ganhar dinheiro. Também ser e negócio. Tá tudo bem. Mas para de maquiar propósito. Eu nunca tive propósito. Né? Os meus negócios, tanto a Bossa Nova como a Saigon, não é propósito. É um negócio para dar lucro, caixa, retornar o dinheiro para o investidor. Thiago Oliveira com propósito. A fundação e a mentoria. Aí é propósito. Mas eu fiquei 20 anos sem ter propósito. Não tinha propósito. E tá tudo bem. Tudo e estava trabalhando. E não precisava ficar maquiando. Meu propósito é mudar a cor do chuveiro para um Brasil melhor. Mentira. Tá. Conversa fiada. E tem muita diferença em empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, que é onde você mora hoje? Tem. Você pode ter um green card, yellow card, ou red card, sempre vai ser um estrangeiro lá, viu? Golden card. Pode ter. Assim, quando eu estava aqui, eu achava que aqui, que lá nos Estados Unidos os médicos eram melhores, os psicólogos eram melhores, os empreendedores eram muito melhores. E vivendo lá 7 anos, eu vejo quanto nossos empreendedores são muito bons. Eu vou falar uma coisa... Não é fácil empreender no Brasil, né? Não é fácil empreender no Brasil, mas na América eu acho mais difícil. Ok, por quê? Porque aqui é cheio de problema. Tá. Aqui, e que o empreendedor gosta de resolver é problema. Então aqui tem muita oportunidade porque é um país cheio de problema. E aqui nós crescemos com Zika vírus, inflação, né? Aqui nós crescemos no meio do caos. Lá não. Lá tem muita gente fazendo bem feito há muitos anos. Você, dependendo da região, vou falar de onde eu estou, sempre você é um estrangeiro, por mais que eu fale inglês fluente que for, o card que eu tiver, eu sou um estrangeiro. Uhum. Então, assim... É um imigrante. É um imigrante. Agora, eu vou falar uma coisa profunda. Os Estados Unidos é um país para empreender, não é para você trabalhar. Os Estados Unidos é um país que você tem que tomar risco. Os Estados Unidos é um país que você precisa... É um país das oportunidades, né? Das oportunidades. Uhum. É um país que você tem que usar o teu jeitinho brasileiro a teu favor, só que não use nas leis. Que aí é complicado. Né? O jeitinho brasileiro é essa maleabilidade, flexibilidade. Essa, né, flexibilidade, mas ser rigoroso e fazer certo de acordo com as leis deles, né? Mas o Thiago, e aí cada um tem uma opinião, uma visão, prefiro empreender no Brasil. Pela língua, pela minha rede de relacionamento, por eu entender que aqui tem muito problema para ser resolvido e por eu amar isso aqui.
O Brasil é É. maravilhoso, né? É isso. A gente sabe que tem aí seus problemas, mas as pessoas são Muitos. incríveis e, né, recursos naturais. Mas eu vejo muito, meu, que estabilidade não existe, né? Ou Não, aqui ou nos Estados Unidos vai ter problema, vai ter desafio, problema. né? Agora estamos passando um momento desafiador Uhum. lá, com bolsa derretendo, juros altos. Então, sim, sempre vai existir. E aí que entra a mente do empreendedor encontrar oportunidade onde os outros Daí, vêem então, é momento de desafio. talvez, né, de maiores oportunidades lá também, né? Exatamente. E eu vou ler algo aqui, ó. Liderança não é sobre ter todas as respostas, mas ser honesto sobre as perguntas. Me fala um pouquinho disso aí. Primeiro a gente tem que entender que liderança não é uma cadeira, não é uma posição, né? Liderança é influência. Tá. Às vezes nós temos dentro da empresas líderes que não têm cargo de liderança. São chefes. Não chefe. Às vezes o cara é um analista júnior, Ah, mas ok. ele é Ele é líder, influência. entendi. Desculpa, eu tinha entendido ao contrário. É, Ok. mas ele tem Uhum. uma influência sobre as pessoas. Ele é um líder. Ele é um líder. Ele não tem uma posição, uma cadeira de líder, mas ele é um líder. Uhum. Então liderança é influência. E o que é liderança hoje, né? Hoje, se a gente ChatGPT, Google, DeepSeek, as respostas nós temos todas. Hoje as perguntas inteligentes é o que vai nos fazer diferenciar como líder. E para mim as perguntas verdadeiras. Vou compartilhar uma vulnerabilidade minha. Eu tava vindo no caminho aqui, fazendo perguntas verdadeiras para um liderado meu. Tem uma cultura que eu chamo de peito aberto. Ser verdadeiro, ser sincero. Aliás, para mim hoje, isso é um grande diferencial competitivo. Ou no mercado de trabalho, ou como empreendedor, né? Você ser verdadeiro. Então, eu acho que você fazer as perguntas certas e verdadeiras é o papel do líder hoje. Aqui o Mel Talk, a gente quer estar em profunda verdade mesmo e tá trazendo, né, essa tua essência, né? Passando para quem está nos vendo e nos ouvindo, para eles receberem esses insights e aplicarem na vida deles, né? Para ter uma vida cada vez mais leve, mais feliz, mais abundante. Que acho que no final das contas é o que a gente Todo mundo quer, né? deseja. Exato. E as crenças limitantes, às vezes você acha que a gente não cresce por conta disso, por nossas próprias dúvidas internas, Olha que eu vou falar um medos. negócio muito forte que eu não compartilhei em nenhum podcast. Já participei de vários, vai ser a primeira vez que eu vou compartilhar isso aqui com você, hein? Isso é muito forte que eu vou falar. O problema é que a verdade, eu tô aqui pela verdade, é que esse negócio de crença limitante teve um boom de coach no Brasil, né? Da época da paleta mexicana, veio o beach tênis, depois veio o coach, né? E aí a gente pegou um pouco de, a palavra não é asco, um pouco de sentimento duvidoso com o coach. E foi falado muito de crenças limitantes. Uhum. Eu vou falar uma coisa que eu não falei em nenhum lugar, assim, ó. Eu durante muito tempo, eu tinha um medo muito forte, que eu não entendia de onde vinha esse medo. E eu entendi depois de muito tempo que meu pai, quando ele voltava para minha casa, ele não trazia segurança, ele trazia insegurança. Olha que interessante. E por causa disso, eu não aprendi a confiar em Deus, no meu pai. Então, eu tinha um medo muito forte, porque a maior crise da nossa geração, ela é ansiedade ou depressão. Sim. Ou nós estamos presos no passado, ou nós estamos muito preocupados com o futuro. Isso é falta de confiança. Confiança em quem? Em Deus. Então esse medo, que era uma crença que eu tinha, começou na minha infância. E eu precisei tratar isso, cuidar disso, para poder viver como um empreendedor mais leve. Porque eu sempre estava agarrado no futuro. Eu não vivia no Tava na medo. ansiedade ali de... Total. Que é a crise da nossa geração. Sim. Depressão, ansiedade. Né? Então, quando eu tratei isso, cuidei dessa crença, eu me libertei. E hoje eu entendo muito mais leve as coisas. Que delícia, que é isso. E viver o agora, né? Porque esse futuro vai depender do que a gente faz hoje. E se a gente fizer o correto, se a gente fizer... Quanto mais a gente puder fazer, acho que para os outros também, né, Thiago? Eu acho que isso é enriquecedor, né? Totalmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que que você quer passar para eles. A gente, para viver o sobrenatural, nós precisamos de muita fé. Eu vou falar de fé porque é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho crido.
E eu acho que na jornada ela é muito dolorida. Quando a gente quer fazer algo maior, algo de relevância, se você tem isso no coração, você vai precisar da tua fé. Entenda que a fé não é um comportamento, né? Desculpa, a fé não é um sentimento. Entenda que a fé não é um sentimento. A fé é um comportamento. E você vai precisar de muita fé na jornada. Tem algo que você, se fosse voltar aí no teu passado, você faria diferente? Muitas coisas. Eu cometi muitos erros na minha jornada. Primeiro, agi com muito medo o tempo todo. Eu acho que isso me segurou bastante. E no caso de internet, você fala um pouquinho de medo. Você tem que todo dia você está lá passando mensagens, né, falando sobre escalabilidade, gestão. Você tem vergonha de falar ou não acostumou no começo, dava um medinho, se preocupa com like, não se preocupa, só faz e tá tudo bem? Eu acho não, tenho certeza, meu, assim, ó, um dos maiores mal da nossa geração é nós estamos todo momento se comparando. Eu acho que a internet, ela faz muito isso. E eu, de vez em quando, eu pego me comparando, né? Às vezes eu falo assim, pô, o Edu Lira me falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, Thiago, você é um belo de um produto mal empacotado, né? Você não sabe contar a tua história direito. Eu, de vez em quando, eu pego me comparando. Eu falo assim, pô, aquele cara não tem metade da história que eu tenho, ele conta muito melhor. É uma Eu preciso comparação. aprender a contar a minha história também. Então, Já levei um puxão de orelha dele aqui atrás. Vocês não estavam ouvindo. eu falei, conta a tua história melhor. Você é uma baita empreendedora, você é uma baita investidora, você tem que contar a história melhor. Então, sempre vai ter alguém, meu, mais rico do que a gente. Sempre vai ter alguém com mais seguidores do que a gente. Sempre vai ter alguém com mais influência do que a gente. A gente precisa parar de se comparar. E quando a gente sabe quem nós somos verdadeiramente, a gente para de se comparar. Eu comecei a gravar vídeo, né, isso me fortaleceu demais. Aliás, todo mundo deveria gravar vídeo. Todo mundo tem algum conteúdo para ajudar alguém de alguma forma. E quando você grava um conteúdo, você melhora a sua comunicação, você ajuda alguém que está precisando, você se desenvolve como líder, você pode, num podcast, compartilhar melhor a sua história. Então, todo mundo tem algo a compartilhar. O desafio é que a gente sempre está olhando para o lado. Eu não vou compartilhar porque aquela pessoa tem mais seguidor, o que vão achar de mim, vou ser julgado, né? Deixa eu falar uma coisa. Você fazendo, você vai ser julgado. Não fazendo, você vai ser julgado. Só tem uma maneira de você não ser julgado, é não fazendo nada. Aí já sai perdendo, já sai, né? Então, pare de olhar para a rede social, pare de olhar para os outros, pare de olhar para quantas pessoas estão te seguindo. Foque no seu legado, na sua missão, no seu propósito. Eu entendi o seguinte, flui no seu rio. Quando você flui no seu rio, o impacto vai ser muito melhor. E hoje, qual é a superação que você tem enfrentado? O que você tem trabalhado, assim, que você entende, putz, eu tô com essa, não sei se dificuldade ou com esse obstáculo, algo que você tem que superar. Mel, olha só que interessante. Eu tenho, todos os dias eu tenho medos, dúvidas, menos do que antes, mas tenho, né? Eu tenho insegurança, eu tenho desafio mental de, pô, o dia que vai dar certo. Como empreendedor, dia que eu acordo, eu vou dominar o mundo, dia que eu acordo, eu falo, lascou tudo. Montanha-russa de emoções. Dias difíceis, né, de liderar, dias querendo jogar uns três pela janela. Essa é a realidade. Não adianta eu falar aqui que é só maravilha. É humano, né? Só lindo, maravilhoso. Não. Só que tem uma diferença que é muito grande. E qual é essa diferença? Eu coloco a fralda e vou, entendeu? Eu vou com medo mesmo, vou me borrando, entendeu? Eu aprendi assim, eu aprendi na dor, aprendi no desafio, aprendi errando, aprendi falhando. Compartilho muito minhas falhas. Eu acho que o mundo, aliás, tem um evento que mais bomba nos Estados Unidos, na Califórnia, de empreendedorismo, é o evento que chama Falhar. As pessoas vão contar suas falhas, vão contar seus erros. Olha só. Isso faz as Então, pessoas de crescerem, peito aberto. Hoje no Brasil, Brasil, meu questionamento, todo mundo erra. A vida do Instagram é só vida maravilhosa, né? Ninguém erra como empreendedor, ninguém falha, vida linda, piscina e ar. Cara, não é essa a realidade. E a gente tem que entender que a gente não é o erro que a gente cometeu. Não. A gente tem que aprender com o erro e daí crescer. Exatamente. E fazer diferente. Então eu trago um pouco essa realidade da vida como ela é, que essa é a vida. Não importa o tanto de dinheiro que eu tenha. Hoje eu tenho dúvida, medo, erro, falha. A diferença é que eu vou lá com medo mesmo,
né? Assumo minhas falhas, estou sempre falhando, sempre aprendendo. Eu acho que nós nunca tivemos um grande momento da vida, como nós estamos tendo agora. Quem não está perdido está mal informado. Essa é a grande verdade. O ChatGPT, a inteligência artificial, está fazendo isso. Mais que a pessoa... Tiago, eu não sei de inteligência artificial. Eu falei, cara, nem eu. Qual que é a sua recomendação? Quando você não sabe do assunto, se envolva. Vá pesquisar. Aprende. Vai se envolver com a inteligência artificial. Ninguém sabe o que vai acontecer. Essa é a grande verdade. Quem sabe que fala o que vai acontecer, mentira. Então nós temos uma grande oportunidade de reaprender. E como você se recarrega? Surf. Eu vejo, tá, gente? Eu tô perguntando, mas é para vocês, porque eu vejo ele surfando, e surfa lá na Califórnia, surfa aqui também. O surf é o esporte em geral, mas o surf e o snowboard são os esportes que me desconectam do mundo, me faz estar presente com Deus, no momento só comigo. Aliás, se eu pudesse dar um conselho, tenha um esporte, tenha um hobby, tenha um mentor, tenha um coach, tenha um psicólogo, porque pessoas de sucesso pedem ajuda. E nada melhor que você cercar de pessoas para te ajudarem. E tá tudo bem passar por problemas, estar com problemas e pedir ajuda, né? Porque às vezes é difícil, tem gente que tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Então, assim, é bacana estar ouvindo isso, porque todos nós passamos por momentos difíceis e que de vez em quando é preciso ter humildade, às vezes parte da humildade, falar assim, poxa, estou com essa dificuldade, você tem como me ajudar? Para mim, isso é um dos meus maiores segredos do meu sucesso. Eu não tenho vergonha nenhum, zero vaidade, seja como um mentor, seja para um coach, seja para um conselheiro, seja para um amigo. Eu estou sempre levantando a mão e pedindo ajuda. Um assunto técnico, não sei esse assunto, o cara me ajuda. Eu acho que é aqui que está. E para isso precisa de humildade. É você reconhecer que você não domina algum assunto. Então, pessoas de sucesso pedem ajuda. É isso. Então, e tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para você falar com você mesmo, para você ter essa sua verdade e conversar com o espelho, passar uma mensagem para você lá do futuro. Então, é você com a sua verdade. Vou pegar aqui. Tiago Oliveira, você sofreu muito na jornada como empreendedor, como empresário, tomou muita porrada, caiu, levantou. Está hoje aqui porque não é o que você tem de dinheiro na conta, é o que você superou. E agora você está entrando num momento muito legal, que é o que o americano chama de Deep Fulfillment, que é você encontrar o verdadeiro propósito na vida. Durante anos você não teve isso, agora você se encontrou, está conseguindo ajudar outros empreendedores a viver, a encontrar o seu rio, a melhorar o seu negócio, a colocar gestão, colocar processo, a transformar o seu negócio em pequeno num negócio grande. Então, continue, foque no seu Deep Fulfillment e continue impactando vidas. Valeu! Então é isso, Tiago. Gostaria de te agradecer por ter vindo ao Mel Talk aqui, passado essa tua experiência de vida, todo esse conhecimento, né? Aqui para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Estou, assim, muito honrada em ter você aqui. O pessoal aqui nos bastidores até falou que era para ficar umas 4 horas aqui aprendendo com você, porque você passa muito conhecimento, né? E vivência, né? E, então, gratidão de coração. Eu posso quebrar o protocolo? Pode fazer o que você quiser. Vou fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher uma pessoa no mundo para pegar uma hora de imersão, tirando um familiar, quem que você escolheria? Uau! E a segunda pergunta, o que você quer que esteja escrito no seu caixão quando você morrer? A Mel foi? A Mel foi? Nossa Senhora, 2 perguntas muito, assim, difíceis. Eu acho que uma pessoa de mentoria, né? Não é só um jantar. Se você quiser, a vara é sua, você escolhe qualquer pessoa do mundo, sem ser um familiar, sem ser um Jesus, alguém que já tenha vivido. Não, Elon Musk. Elon Musk. Elon Legal. Musk, eu ainda vou ter sentadinha aqui, tá? Vou ter sentadinha aí, né? Bom, Elon Musk vai virar. Nem que eu vá para o espaço, faço lá no espaço. Como Legal. Eu sou bem livre, fluida nos espaços, eu vou fazer a entrevista dele lá com a SpaceX, lá no espaço. Elon Musk. E no teu caixão, a Mel é?
A mel? A mel Eu fez? acho que a mel acho que a mel é doce. Ah, Acho que a mel é eu gostei, doce. a mel é doce. Ah, gostei, não é doce. É, então tá bom. Que lindo, parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, assim, gratidão profunda. E espero ter você mais uma vez aqui em breve, se Deus quiser. Gratidão. Obrigado.